Tcharam! E eu escolhi esse sketchbook pra tirar um desenho dele e refazer. Ele não é tão antigo, é de 2014, mas desde então eu não tenho me dedicado tanto a desenho. Foi a última vez que eu realmente me dediquei a desenhar e aprender, etc. E ele tem um potencial muito grande pelo tamanho, né, dele e pela gramatura da folha. Aqui tem as especificações, é da Cícero e foi muito mal armazenado, eu só joguei pra lá, sabe? Ficou rolando pela casa e tá todo sujo e rasgado. Na época eu não tinha nenhum tipo de contato com pinturas ou com cores, então todos os meus desenhos eram feitos apenas com grafite. E eu tentei usar nele aquarela, o que deu muito errado, já que apesar dele ter uma gramatura um pouquinho mais alta do que um sulfite comum, ele não tem textura e a gramatura dele também não é suficiente para aquarela. Então aqui tem o primeiro desenho em grafite, eu tentei reproduzir uma pintura digital só com grafite e aqui eu uso uma ponta só, que é a 07, e uma caneta não, né gente, Cada região do país tem um nome pra isso, né? Tem gente que chama de poli, tem gente que chama de lapiseira, tem gente que chama de grafite. Eu chamo de grafite. Então, eu usei basicamente, não foi nenhuma dessa, foi uma dessa daqui. Uma Bic 07 pra fazer tudo isso aqui. Geralmente, quando você vai fazer um desenho que você vai finalizar só com grafite, você usa vários tipos de grafite diferentes pra fazer as luzes e etc, as sombras, e por isso que ficou assim. E daria assim o triplo do trabalho para fazer com uma ponta só, um tipo de ponta só. Claramente não deu certo, né? Porque eu deixei pra lá. Eu também tinha o costume de fazer vários sketches para depois terminar. Ou eu mentia pra mim mesmo dizendo que ia terminar, mas eu nunca terminava. Então eu fiz esse sketch, aí fiz esse outro sketch, que é rascunho, né? Aí fiz esse outro rascunho e não terminei nenhum. É isso. Aqui sou eu afinando a ponta do grafite. Como é que vocês chamam isso aqui? Eu chamo de grafite. Eu fico passando assim a ponta pra ficar fininha e eu conseguir finalizar, né? Com o grafite. Aqui é um Aldebaran de touro, do anime Cavaleiro Zodíaco. E o rascunho tava ficando até legal, mas eu não terminei também. Típico, né? Essa aqui é a personagem Samus do jogo Super Metroid. Eu sempre desenhava ela porque eu amo esse jogo, é o meu jogo preferido de todos os tempos da minha vida. E eu desenhava muito ela, mas eu não terminei esse também. Aqui tem várias folhas em branco e tem uma tentativa de desenho com aquarela. Eu gastei a aquarela preta toda e não foi nem um pouco aguada, sabe? Eu praticamente usei ela pura nesse desenho, como dá pra ver. Aqui ela tá um pouquinho aguada nas pontas, né? Mas fora isso eu usei praticamente ela pura. E aqui não deu certo. Eu usei aqui aquarela e estabilo verde, uma caneta estabilo, que obviamente não dá certo, né, gente? Ainda mais na folha incorreta. E olha só, gostei muito dos detalhes. Isso aqui é uma Malévola. Tinha acabado de sair o filme da Angelina Jolie, Maleficent, e eu fiz esse desenho que era Malévola segundo a minha concepção, entendeu? Eu não usei referência nenhuma, eu só fiz o desenho todo em aquarela. Tipo, eu fiz um rascunho mal feito de grafite e já passei a aquarela por cima e ficou assim. Eu gosto desse desenho, não ficou tão ruim, mas também não ficou bom. Olha só, os petelos parecem umas bolas de boliche, sei lá. O próximo desenho é esse Rocket Raccoon, como sempre, fazendo desenho todo em grafite e sempre a mesma ponta, então era bem difícil para fazer as diferentes cores, né, entre aspas, as diferentes sombras. E isso aqui é uma cópia. Eita, rasgou. É uma cópia de um HQ. Eu vi esse desenho no HQ e copiei. E não tem assinatura nem data. O próximo desenho foi a mão livre. Isso é a minha visão de uma bela adormecida, né? De uma bela adormecida, de onde eu tirei isso? De uma Rapunzel. Uma Rapunzel que se salvou sozinha. Ela veio fazer uma espada aqui e ela rasgou o vestido descendo da torre lá, sei lá. E eu estraguei o desenho com Copic. Aqui, ó. Tentei pintar, mas não deu certo, né? Mas o conceito do desenho foi legal, até porque eu fiz a mão livre e sem referências. Então acho que ficou bem legal. Eu poderia refazer esse desenho. Esse aqui não é Smurfette, tá, gente? Era pra ser uma personagem, um alien meio futurista retrô, sabe? Meio anos 80 e tal. Só que claramente a cabeça não encaixa no corpo. E as minhas poses eram muito estáticas. Então esse sketchbook ele foi muito de experimentações e tal.
Então não tem nenhum desenho finalizado, só tem umas bagunças, um negócio, apesar do potencial, claro que ele tem, né? Por ser um sketchbook de ótima qualidade e eu gastei com essas coisas. Aqui tem um hangar feito com aquarela, que eu também não tá aguada, tá vendo? Tá bem grossa, sei lá, dá pra sentir a aquarela quando você pega. Por conta disso, eu desisti da aquarela. Eu comecei a pintar nessa folha e tal, e dava tudo errado. Eu pensei, cara, uma aquarela não é pra mim. Aí eu peguei todo o kit de aquarela que eu tinha comprado e dei. Só que hoje em dia eu percebo que talvez eu possa me dar bem com aquarela, se eu usar a folha correta, né? Tem umas folhas em branco, esse desenho aqui que é claramente... É o que acontece quando você tenta desenhar sem vontade. Eu usei uma referência, eu tentei usar uma referência pra fazer um desenho, e mesmo assim ficou ruim, porque eu não tava afim de desenhar. É pra ser a Mico é daquela Vocaloid, sei lá. E mesmo eu usando referência, o desenho não ficou bom, porque eu não tava afim, entendeu? Não se force a fazer um negócio que você não tá afim de fazer. Aí tem várias folhas aqui com coisas aleatórias que não são desenhos. Gastei muita folha com nada. E um chibi, que eu amo fazer chibi. Esse aqui deu errado, mas esse aqui deu certo. Acho que ficou bem legal. Eu pintei com Copic. Quer dizer, essa parte da roupa, o contorno eu acho que não ficou legal porque eu fiz com estabilo. Mas o resto que eu fiz com nanquim, tipo o rosto que eu fiz com nanquim ficou legal. Nanquim descartável. Pra quem não sabe... Ai, gente, desculpa. Nanquim descartável. Deixa eu ver se tem um aqui. Não tem. Mas é um negócio que tem. Aí... Tem aqui... Olha só. Que lindo. Aí... Tem esse outro desenho que eu tinha pintado com lápis de cor e estraguei tentando pintar com Copic. Esse personagem é de um artista amador que eu sigo no Instagram e eu quis fazer no meu traço. Porque eu achei muito legal essa combinação de uma coisa meio cigana com steampunk, porque tinha uns mecanismos, uns negócios assim, eu achei bem legal. E eu tentei refazer, mas eu estraguei o desenho. Eu tava experimentando, né? A maioria dos desenhos aqui é experimentação. Então, é isso. Esse desenho aqui foi... Eu só tava querendo me divertir, eu fiz uma princesa Peach, sei lá como é que se diz o nome. E a minha melhor amiga pintou com Copic. Ficou lindo. Parabéns pelo trabalho, Bianca. Ficou maravilhoso. Isso aqui é uma personagem do jogo Ragnarok que eu era viciada na adolescência. E eu acho que ficou legal a pintura. Se eu tivesse terminado, né? Que eu sempre faço isso, eu nunca termino nada. Eu achei que eu tava indo bem aqui. Apesar de ter manchado um pouquinho aqui no rosto, mas tava indo bem. Tá ficando legal. E foi uma reprodução de um desenho oficial do jogo. Eu fiz peguei como referência uma arte oficial do jogo e fiz o meu traço. Que é esses olhos bem grandes, o narizinho pequeno, a boca pequena e tal. Eu também gosto de fazer, tipo, vários fios de cabelo, como se fossem fitas, né? Eu acho que no próximo desenho dá pra entender melhor. Nesse aqui eu levei isso ao extremo, né? Eu fiz realmente várias fitinhas e tal, os fios de cabelo. E pra mim esse desenho tava terminado. Não sei se vocês entendem, tipo, eu não tinha realmente nenhum tipo de contato com sombreamento, cores, etc. Eu não tava testando nesse sketchbook e manchou aqui, ó, a Copic. Pra mim esse desenho tava acabado, mas hoje em dia eu pintaria ele. Eu acho que ficou legal. É a área do League of Legends, tem vários desenhos, como eu falei, do League of Legends aqui. Tipo essa Catarina, que eu fiz também. E eu acho que essa pose não é nem um pouco natural. Aqui finalmente a gente tem uma data, né? Dá pra ver que esses desenhos foram feitos em 2014, em minha assinatura na época. E eu gosto desse desenho também. Apesar de, como eu falei, não ser anatomicamente possível essa pose. Eu acho, né, gente? Olha só, não tem como você fazer essa pose, é impossível. Esse desenho me deixou bem frustrada. Eu usei uma referência, uma estátua uma action figure, né? Que eu vi no Facebook. Aí eu tentei fazer e a pose ficou muito estática e eu não gostei. Aí eu fiquei bem frustrada e passei uns dias sem desenhar. Daí, eu fiz esse desenho totalmente à mão livre, sem referência. E eu gostei muito desse desenho. A pose ficou bem dinâmica, é como se ela estivesse dando um bote, né? Porque ela é
leoa. E eu fiz esse desenho por conta de uma sombra que bateu na folha e eu achei que era parecido com uma cabeça de leão e uma menina. E eu quis fazer o desenho e saiu isso. E ficou bem legal, eu refaria esse desenho. Eu considero ela um OC, que é um original character, mas essa foi a única vez que eu desenhei ela, então eu podia tentar refazer, hein, gente? Eu acho que seria uma boa essa personagem. Deixa eu ver se tem mais desenhos aqui. Tem essa Ash que não pode ser considerado um desenho. E tem o primeiro e único desenho finalizado nesse sketchbook, que é uma Jinx do League of Legends. Eu gostei bastante de como eu pintei aqui a arma dela, ficou bem legal. E tem a assinatura que eu uso até hoje, que é essa. E o rosto não tá muito no meu traço, tá uma coisa meio cartunesca, mas eu gostei desse desenho, ficou bonitinho as cores. Foi a primeira vez que eu pintei, eu acho que foi a primeira vez que eu pintei realmente, e pensei assim, dá pra pintar, eu gostei, eu acho que eu consigo aprender. Só não sei o que danada é esses traços aqui que eu coloquei. Aqui sou eu vendo como é que eu faria o rosto dela. Aqui teria ficado mais legal, mas eu usei esse exemplo aqui. Deixa eu ver se tem mais desenhos. Tem esse desenho aqui, que também foi feito à mão livre. Eu pintei com aquarela. O rosto ficou legal, eu acho. Eu gostei, mas o cabelo não ficou. E aqui foi um desenho que eu fiz e dei pra alguém, que eu não lembro pra quem foi e nem lembro qual foi o desenho. Aí tem vários desenhos inacabados. Mais tentativa de aquarela aqui, que o rosto ficou até aceitável. Não sei porque eu fazia uma menina amarela, mas tudo bem. E um que eu estraguei com estabilo. Eu tentei pintar o nariz dela com estabilo, gente. Isso aqui é uma música que eu gosto muito, né? Vamos ver se vocês sabem qual. E esse desenho eu usei uma referência de um desenho que eu gosto muito também, mas não ficou nem um pouco parecido. E é isso. Depois eu tenho alguns treinos. Esse aqui foi a primeira vez que eu peguei e fiz, não, vou treinar pose dinâmica, que eu faço os personagens muito estáticos. Aí eu peguei e treinei um pouco, mas não fiz os desenhos nesse sketchbook. Aí eu treinei aqui e já fiz em outro sketchbook menor. Aí tem alguns desenhos que eu fiz depois de treinar. E outro sketchbook. Porque esse aqui eu já tinha desistido, eu já tinha deixado pra lá. É isso, eu acho que esse aqui é o último desenho que tem. Eu gostei dos olhinhos dela. Ah, não, tem outro desenho que é muito melhor que esse. Peraí, deixa eu ver se tá aqui. Ah, esse aqui, ó. Eu gostei desse. Os olhos ficaram bem legais. Eu acho. Aí esse foi o último desenho que eu fiz nesse sketchbook. De verdade. É esse mesmo. Depois só tem uma experimentação também. Foi o último desenho que eu fiz. E pra falar a verdade, eu gostei desse aqui também. E aqui eu tenho uns desenhos que eu fazia. Esse aqui eu fiz pra dar de presente, mas a pessoa não fez muita questão. É um personagem de Digimon, eu acho que é Piedmon o nome dele, eu não sei. Mas eu acho que ficou bem bonitinho, gente. É estilo chibi, né? Que eu gosto muito de fazer, de desenhar. E a pessoa não quis, ficou aí. Tá todo amassadinho, tô com medo de rasgar aqui a mãozinha dele. E eu costumava fazer umas historinhas com esses personagens que eu recortava. Isso aqui é o Kuririn, né, de Dragon Ball Z. Dragon Ball Z, todos os DBZ, sei lá. Esse anime que todo mundo conhece. Aí era uma historinha. Eu acho que era ele tentando soltar um Kamehameha e no final ele fazia tanta força que ele soltava um pum. Aí ficou só ele soltando um pum, os outros eu perdi. E é isso. Agora eu vou fazer um time-lapse do desenho que eu escolhi pra refazer, certo? E aí vocês vão descobrir depois qual foi o desenho que eu escolhi. Eu sei que o início desse vídeo foi um pouco abrupto, mas a verdade é que eu sempre quis começar um diário da minha evolução no desenho aqui no YouTube. Só que tinha uma coisa que sempre me impedia, que era eu não sabia como começar o vídeo. Eu não sabia como começar com uma saudação e etc. Então eu resolvi fazer de qualquer jeito mesmo, porque é melhor você fazer um negócio mal feito do que não fazer nada, porque pelo menos você tá se testando e saindo da zona de conforto e etc.
Outra coisa que também me impedia de fazer esses vídeos de evolução é que eu sempre passo muito tempo sem treinar. Então, eu já passei anos sem desenhar, como agora, e tô voltando. E eu queria, refazendo esse desenho, descobrir a quantas andam a qualidade do meu desenho. Eu tentei fazer poses dinâmicas usando referências do Pinterest, mas eu não gostei de nenhuma. A última até que eu gostei, mas tinha ficado muito pequena. Então, nesse desenho aí, nesse rascunho, eu comecei a fazer a mão livre. O desenho de cabeça mesmo, usando de referência apenas o meu desenho antigo de 2014. A pose não ficou tão dinâmica, mas também não ficou muito travada, ficou até que natural. Então eu gostei do rascunho e resolvi continuar. Eu fiz algumas mudanças na vestimenta dela, porque eu tava achando muito simples, então eu quis colocar mais detalhes. Eu tentei fazer a cabeça de leão, primeiramente, sem referência nenhuma, mas como dá pra ver, eu tive um pouquinho de dificuldade. Então eu resolvi pegar algumas referências pra fazer. Aí eu ainda não tinha pegado a referência, mas aí a partir daí eu comecei a usar referências pra fazer a cabeça do leão. E essa ficou bem legal. Só que eu apaguei por algum motivo, não sei qual, e fiz outras. Às vezes, quando eu tenho dificuldade de fazer um detalhe ou alguma coisa no desenho, eu tento fazer ele separado para me acostumar com as formas e depois encaixar ele no desenho. Como eu fiz ali, eu tentei fazer uma cabeça de leão fora do desenho. E quando eu me acostumei mais ou menos com os traços, eu consegui fazer uma que eu realmente gostasse, que foi essa. Eu ainda prefiro a outra que eu apaguei, mas não tem como voltar, né, gente? Eu fui adicionando aí os detalhes da vestimenta e no começo eu pensei em arte finalizar só em grafite, assim como o desenho antigo. A parte que eu mais gosto no desenho é o rascunho. Eu gosto como o desenho pode tomar qualquer forma a partir dali e eu gosto da bagunça das linhas, da estética e tudo mais. E por isso que eu acho que eu tenho tenho tantos desenhos inacabados, na verdade, porque eu gosto da estética do rascunho. É engraçado me ver desenhando assim, porque eu percebo a quantidade de vezes que eu seguro a borracha e o lápis ao mesmo tempo, porque eu erro bastante no desenho. E isso é uma vantagem do desenho digital, porque eu acho mais fácil pra mim, porque ele é mais fácil de corrigir os erros. Isso também era uma coisa que me impedia de fazer esses time-lapses que eu gosto de fazer e tudo mais. Eu já tinha postado alguns aqui no canal, bem antigos, de 2015, eu acho. Não é tão antigo, mas era uma coisa que eu sempre gostei de fazer. Mas o fato de eu errar tanto no desenho fazia com que eu sentisse vergonha de publicar mais ou falar enquanto estava desenhando, fazer o voice-over que eu tô fazendo nesse vídeo, porque, nossa, eu erro bastante. Eu tentei fazer o cabelo aí e percebi que ele não ia ficar fluido como eu queria se eu fizesse com grafite. E foi isso que me fez tomar a decisão de começar a arte finalizar com um nanquim descartável, com as canetinhas nanquim, com várias pontas diferentes. Apesar de não ser uma coisa com a qual eu tenho uma certa facilidade. Eu não tenho facilidade nenhuma, na verdade, eu tenho muita dificuldade. E porque eu acho que deixa o desenho duro e não é uma coisa que eu goste. Eu gosto muito do rascunho e arte finalizar com nanquim é totalmente o oposto da estética do rascunho, né? É um traço bem definitivo e definido. Então, teve uma hora aí que eu tava fazendo essa arte finalização e acabou a bateria do celular, porque eu tava gravando com o celular. E por isso que já foi direto para o contorno terminado. Se eu fiz o contorno, né? Então eu tinha que colorir. Não dava para deixar só as linhas pretas e tudo mais. E eu escolhi usar Copics, porque eu não tenho aquarela, mas eu acho que esse desenho ficaria legal se eu tivesse arte finalizado com aquarela. E eu não tinha tantas cores. Eu não tenho, na verdade, tantas cores de Copic. Eu tenho, assim, uma coleção bem limitada. Então, eu tive que improvisar algumas coisas que não ficaram tão legais. Não ficaram do jeito que eu queria que ficasse.
Mas estamos aí, né? O importante é tentar, treinar e experimentar. Então, e não ficou tão ruim. O cabelo, no fim das contas, não ficou do jeito que eu queria. Mas eu tentei. Só tinha duas cores de marrom. E eram muito escuras. Eu gostei desse detalhe que eu fiz com um olhinho amarelo na roupa dela. Não sei se dá pra ver. E não deu pra ver direito a sombra do rosto, porque ficou muito pequena. Depois que eu terminei o desenho todo, eu percebi que talvez a cabeça tivesse ficado um pouquinho pequena pro corpo. Mas, na verdade, todos os meus desenhos ficam assim, com um corpo um pouco maior que a cabeça. E eu tenho que treinar mais isso. Eu acabo me empolgando na hora de fazer o corpo e faço ele muito grande. Também não gostei de como ficou a juba do leão. E principalmente não gostei de como ficou a cor do leão, porque eu tenho pouquíssimas cores. O desenho final ficou assim. A pele até que ficou legal, eu acho. Apesar de eu só ter uma cor de pele, pré-copique. Então eu tive que misturar um roxo, rosa e tudo mais. E mesmo assim ficou só tinha um laranja. E o marrom ia ficar muito escuro. Então eu deixei assim mesmo. E o desenho ficou assim. Espero que você que veio parar nesse vídeo por algum motivo tenha gostado. E é isso. Beijinho.